Mais uma aula aqui no meu canal para você. Veja só, hoje nessa aula a aplicação das leis de Newton. Veja só, sem arrudeio nenhum. Veja só aqui a aplicação, um exemplo simples para entender aqui a aplicação da força resultante da aula anterior com justamente a aplicação da lei de Newton. Vamos lá. Então, um exemplo, aqui eu tenho um bonequinho aqui que ele está empurrando duas caixinhas aqui. Essas duas caixinhas elas são separadas, viu, pessoal? Eu vou chamar aqui a caixinha 1 e caixinha 2 para ficar bem simples de você entender. E outra coisa que eu quero que você entenda é que, ó, pelo desenho que eu fiz, essa superfície ela é horizontal e plana. E a gente vai desconsiderar, nesse primeiro exemplo, a gente vai desconsiderar o atrito para ficar mais fácil de aprender. Ok, pessoal? A gente vai desconsiderar o atrito por uma questão lógica. Se eu colocar o atrito, vai ficar um pouco mais complicado. Então, para simplificar, vamos desconsiderar, por enquanto, o atrito. Pessoal, a primeira coisa que vocês têm que fazer num exemplo desse, certo? Olha só, vou separar aqui por dicas. Qual é a primeira coisa que você tem que fazer? Criar a equação de cada bloquinho, certo? Criar a equação de cada bloquinho. Então vamos lá, o bloquinho 1, criar a equação dele. Vou desenhar aqui separadamente para ficar melhor o entendimento. Veja só, o bloquinho 1, né? Aqui a gente tem a superfície ela é horizontal e plana. Então o que é que está dizendo aqui? Que tem uma força peso puxando para baixo e uma força normal para cima, e elas são numericamente iguais e vão se anular. Na vertical a gente tem essas duas forças aí porque a superfície é horizontal e plana. E eu já mostrei a vocês lá no vídeo de força normal que elas vão se anular, né? Na realidade, elas têm o mesmo valor, têm a mesma direção e sentidos opostos. Por ter sentidos opostos, elas vão se anularem. Agora, na vertical, a gente vai estudar o seguinte. Tem aqui, ó, esse bonequinho está fazendo força aqui desse lado, né? Então aqui a gente tem a força que o bonequinho está fazendo. Deixa eu botar aqui, ó, força do que o bonequinho está fazendo desse lado aqui, certo? E lá, uma novidade aqui, eu já ia adiantar, mais uma novidade aqui. Ó, eu tenho dois bloquinhos separados, eu tenho uma força agindo, fazendo com que esse bloco ande para lá. E depois do bloco 1, eu tenho o bloco 2 que eu vou desenhar aqui para você entender a novidade que eu vou dizer para você agora. Olha só, terceira lei de Newton, aplica aí a terceira lei de Newton. Quando eu tenho uma força agindo sobre um corpo, esse corpo vai agir sobre aquele primeiro. Certo? Só que com uma força com sentido, com o mesmo sentido e direção contrária. Então veja só, eu tenho aqui, ó, a ação dessa força, e lá no bloquinho 2 eu vou ter a reação dessa mesma força, certo? Eu vou chamar aqui força 2 e 1. Beleza, pessoal? Deu para entender aí? Sempre vai ter isso nessa situação aqui, ó, no meu dedo, ok? Então ó, eu vou ter uma força agindo aqui na horizontal, ela está entrando em contato com o bloco 2, só que o bloco 2 vai reagir, certo? Com uma força contrária, beleza? Então, para criar a equação de cada bloquinho, a gente vai aplicar agora o conceito de força resultante, ó. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Pessoal, é o seguinte, desse lado aqui eu tenho uma força, né? Eu tô vendo aqui que na vertical essas forças vão se anular e não vai servir de nada para minha conta. A força resultante aqui no bloco 1 vai ser essa força e a força de ação, ou a força de reação que está vindo lá do bloco 2. Certo, pessoal?
E vocês estão percebendo que essa força está apontando para lá e essa força de reação aponta para cá. Então, forças concorrentes diminuem. Então, F aqui desse lado menos F2, lá do outro lado. Certo? Tem alguma outra força atuando na horizontal? Tem não. Então, a força resultante desse lado aqui é justamente elas duas. A massa do objeto vai ser a massa do bloco 1 e a aceleração do conjunto, que é a segunda bolinha, certo? Ó, criar a equação de cada bloquinho é a primeira coisa que vocês têm que fazer. A segunda coisa é determinar a aceleração, beleza? A gente chega já lá. Vamos criar a equação do bloco 2. Pessoal, a força resultante no bloco 2, eu não sei se vocês estão percebendo, né? Como a força peso e a força normal, elas vão se anular, a única força que sobrou foi essa aqui, horizontal. Então a força resultante aqui vai ser a força 2 em 1, a massa dele vezes a aceleração. Então a primeira coisa foi feita, eu montei aqui as equações de cada bloquinho. Agora vamos para o segundo ponto, que é determinar a aceleração. Pessoal, para determinar a aceleração, eu vou colocar números, para ficar fácil, né, de entender? Então veja só. Então a massa desse bloco aqui, a massa desse bloco é 5 kg e a massa desse bloco aqui seja 3 kg. E que a força que esse bonequinho está fazendo desse lado seja, deixa eu ver aqui, 24 newtons, certo? Veja só o seguinte, lembre-se, a equação do bloco 1 ficou força, essa força aqui, menos a força que 2 exerce em 1, é igual a massa dele, massa de 1, vezes a aceleração. E a equação do bloco 2 ficou a força que 2 exerce em 1, né? Você pode chamar de que quiser, pode chamar de força B, pode chamar de força L, qualquer força, você pode chamar de qualquer coisa. Massa dele, massa de 2 vezes a aceleração, certo, pessoal? Então ficou assim, né, a equação de cada bloquinho. Como agora tem números, eu vou criar um sistema de equação para você calcular a aceleração. Só que eu estou pensando aqui comigo mesmo. Me dê um bizu para me fazer essa conta mais fácil? Eu dou sim, Olha só. Um dos meios de calcular a aceleração, deixa eu botar aqui. Calcular a aceleração. Eita, faz tanto tempo que eu escrevi, Vocês não olham isso aí não, viu? Aceleração. Calcular a aceleração, um dos meios de se calcular a aceleração é fazer a soma algébrica dessas duas equações, dessas duas funções, certo? Mas eu tô aqui para ajudar vocês, para dar um bizu para você dar uma guinada aí na sua vida, né? Já não basta os problemas que a vida lhe dá, e lá vem eu dando mais problema ainda. Então eu vou dar uma dica para ajudar você a fazer. Então, para calcular a aceleração, pessoal, você pega a força que está empurrando tudo, certo? A força que está empurrando os dois bloquinhos. Aí você pega a massa somada dos dois bloquinhos, certo? Então, no exemplo, qual é a força que está empurrando os dois bloquinhos? A força de tudo é 24. Qual é a massa dos dois bloquinhos somada? Se fosse 3, você ia somar os 3. Se fosse 4, você ia somar os 4, né? Mas aqui só tem 2. A massa dos dois bloquinhos somada dá 8. E a aceleração, nesse caso, olha só que coisa linda, que bizu maravilhoso. A aceleração vai ser 24 dividido por 8, que isso dá 3 metros por segundo ao quadrado. Certo, pessoal? Beleza? Então, se eu fosse usar as equações aqui, olha só, consegui, rapaz, ó. Se eu fosse usar a soma algébrica dessas equações, ia dar certo também, ia dar 3. Beleza? Terceiro passo, terceira bolinha, é determinar a força de interação entre os dois bloquinhos. E isso é simples, porque agora que a gente sabe a aceleração, é só escolher
uma das duas equações, ou essa, uma é essa, como eu sou bonzinho para vocês, escolha a mais fácil. Qual é a mais fácil, pessoal? A mais fácil é essa, olha, que cor linda. Você escolhe essa equação aí e substitui os dados. Como é que vai ficar? Deixa eu apagar aqui. Você já sabe que a aceleração deu 3 e como é que faz, né? Precisa dizer não, é só voltar aí o vídeo se você esqueceu. Para descobrir a força de interação entre os dois bloquinhos, que eu chamei de força de 2 em 1, é só pegar aqui, lembrando mais uma vez, tanto faz você usar essa equação como essa. A dica que eu tô dando é que você use a mais fácil. Mais fácil, certo? Força que 2 exerce 1, que é a força de interação entre os bloquinhos aqui, ó, essa força de contato é a massa de 2, 3 vezes a aceleração 3, então vai ser 9 newtons. Morreu, pessoal, é só isso. Vamos agora treinar.